Olá, meninos. Meu nome é professora Eliette Rocha. Vamos trabalhar verbo. Minha quinta etapa vai prestar bem atenção. Estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Vamos saber direitinho o que é verbo, onde é que a gente deve colocar, como é que ele vai se comportar dentro da oração, tá? Olha só, o que é verbo? Verbo é a palavra que indica processo ou ação ou estabelece a ligação entre um elemento e sua característica. Presta atenção, o verbo ele pode mudar também, ele tem a sua flexão de número, ele também, lógico, tem a mudança de estado ou mudança de estado. O processo verbal também pode ser expresso por uma locução verbal, expressão formada por dois ou mais verbos, em que um deles concentra a ideia principal. Vamos lá. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, 3 exemplos de locução verbal. O que foi que eu falei de locução verbal? Existe dentro da oração 2 ou mais verbos. O primeiro verbo, ele vai assumir o papel de verbo auxiliar e o segundo de principal. Olha aqui eu tenho, ó, estou lendo o jornal. A locução verbal aqui é estou lendo, ok? Ninguém poderá sair antes do término da aula. Poderá sair, ó, é também uma locução verbal, encontro de 2 ou mais verbos dentro de uma oração. A máquina vai substituir, e substituir também é a locução verbal formada primeiro pelo verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Então, a máquina vai substituir o homem pouco a pouco. E também estou vendo o pôr do sol. Estou vendo a locução verbal também, tá? Vamos lá. Existem também o verbo, as suas flexões de pessoa, de número, de tempo e de modo. Também dentro do verbo existem a primeira, segunda ou terceira pessoa, que pode ser do plural ou do singular, aos verbos que se refere, né? Os verbos também variam para indicar o tempo em que ocorre a ação ou o processo verbal. Eu tenho o quê? O tempo presente, que é o momento da fala, no momento que eu estou falando aqui, o passado e o futuro. O passado, algo que já ocorreu, a ação já foi concluída, e o futuro, algo que ainda vai acontecer. O modo verbal exprime a atitude de quem fala diante do fato, comunicando certeza, incerteza, ordem, súplica, hipótese e etc. Vamos conhecer um pouquinho os tempos verbais, tá? Vamos lá. Eu tenho, primeiro, vamos ver o modo, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? O modo indicativo, ele exprime fatos certos, é o que eu estou falando. O que eu estou fazendo agora? Eu estou explicando. O subjuntivo, ele exprime desejo, possibilidade, hipótese, dúvida, né? Olha o exemplo aqui do modo indicativo. Discursa muito bem. E o que? É a certeza, né? O modo subjuntivo, como ele expressa hipótese, dúvida, possibilidade, né? Talvez discurse bem esta noite. É o quê? É uma hipótese, né? É uma possibilidade. E eu também tenho o modo imperativo, que ele indica o quê? Pedido, súplica, aconselhamento, ordem. Isso vai depender muito, o modo imperativo, da forma como eu me expresso. Então, eu tenho outro exemplo, ó. Discurse como ele, né? Então, preste atenção. Os 3 modos verbais, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Presta bem atenção que eu deixei, ó, bem destacado para que não haja dúvida nenhuma, tá? Aí nós vamos também agora para as formas nominais dos verbos. São 3 as formas nominais. Vamos conhecê-las, vamos saber como que a gente vai aplicá-la dentro da oração. Olha só. A terminação do verbo indica o momento em que ocorre o processo verbal, expresso pela forma nominal utilizada em cada caso. Vamos para o primeiro caso. O caso do gerúndio. Todo verbo no gerúndio, a terminação é NDO. Olha os exemplos.
Eu estava sentindo muito frio. Olha só, ó. Olha a terminação do verbo NDO no gerúndio. O particípio é a terminação ado ou ido. Apresenta o resultado do processo verbal. Eu tinha sentido muito frio. Olha a terminação ali, ó, do verbo ali, ó. Ido, sentido, ido. E o infinitivo, obviamente, a terminação é R. Apresenta o processo verbal. Por acontecer é o nome do verbo. E a gente vai ver que a terminação do infinitivo vai ser sempre R. Vamos ver também outros exemplos onde ocorre isso aí. Olha só. Para isso, é preciso que saibamos que dentro do verbo, além das formas nominais, nós temos também as conjugações. Existem 3 tipos de conjugação. A primeira, a segunda e a terceira conjugação. A primeira conjugação, onde os verbos terminam sempre em AR. A segunda conjugação em ER. E a terceira conjugação, que é justamente o infinitivo que eu acabei de falar, a terminação R. Olha só os exemplos. Falar, chamar, informar. Isso na primeira conjugação. Na segunda conjugação eu tenho aprender, ocorrer e saber. Da terceira conjugação, sentir, garantir e insistir. Gente, isso é chamado de conjugação verbal. O que nós vimos neste instante são as formas nominais. E agora a gente acabou de ver as conjugações verbais, tá? Não vamos confundir as formas nominais com as conjugações verbais. Aí nós temos também o desafio. Nós temos esse desafio onde você vai fazer o seguinte, vai ler o texto, o nome do texto é Saiba mais como o mico-leão dourado, um macaco que só existe no Brasil. Você vai ler o texto e você vai prestar atenção que dentro desse texto tem esses verbos que estão destacados. Então você vai fazer a leitura e vai fazer o seguinte, você vai dizer o tempo desses verbos que estão destacados dentro do texto. Nós temos o presente, o pretérito ou o futuro. Então, você vai ler o texto e vai destacar, separar, na verdade, todos os verbos e vai classificá-los. Ou no presente, ou no pretérito, ou no futuro. É como eu falei. Tá com dúvida? Volta na aula, assiste novamente para poder você não deixar de fazer esse desafio e, lógico, acertar todo o tempo verbal, seja o presente, o pretérito ou o futuro, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Valeu, gente!